E aí, galerinha do terceiro ano, tudo tranquilo aí com vocês? Todo mundo aí estudando, todo mundo se cuidando direitinho? Espero que sim, gente. Vamos dar continuidade aqui aos nossos assuntos. Vamos para a aula de número... Deixa eu clicar aqui. Vamos para a aula de número 13. Vamos terminar as reações orgânicas, tá, gente? Então, eu já trouxe nas aulas anteriores, eu venho trazendo para vocês todas essas possibilidades de reações orgânicas, e hoje eu trouxe tanto as reações quanto, se der tempo, a gente resolve também algumas questões do início do conteúdo, tá, gente? Então a gente vai resolvendo questões envolvendo todo o conteúdo, tá? Então vamos aqui dar continuidade, eu vou selecionar aqui a canetinha para a gente passando aqui. Reações de oxidação. Bom, gente, as reações de oxidação, elas ocorrem com a entrada de oxigênio na molécula com a saída de hidrogênios, tá certo? Temos dois tipos de oxidação, mas vamos estudar aqui a oxidação branda, tá? Ela é obtida, gente, usando-se uma solução líquida, diluída, né, neutra ou levemente básica, que é o KMnO4, que a gente vai chamar ele de reativo de Baeyer ou reagente de Baeyer, tá certo? Nos alcenos, ela é chamada de branda porque só há o rompimento de uma ligação dupla no alceno. Tá? A gente vai ter tanto reação do tipo branda quanto enérgica. Tá? No caso dos alcenos, a gente vai classificar como branda. Tá? Como é que vai acontecer? A gente rompe uma das ligações aqui, ela vai utilizar esse oxigênio aqui, tá? Que a gente vai chamar ele de oxigênio nascente. Tá? É só o Ozinho, não é O2, não é O3, é só o oxigênio, sem nenhum número. Nesse caso aqui, além do oxigênio, a gente vai utilizar a água também para englobar aqui essa minha reaçãozinha todinha, tá? Então rompi uma das ligações duplas e foram adicionadas hidroxilas no meu alceno, tá? Professor, mas de onde que vem? Olha aqui, gente, ó, se eu circular aqui de outra cor. OH, H, já vem da água, né? O H2O. E esse outro Ozinho que a gente tem aqui, que eu vou circular ele de outra cor, pintar ele de verde, aqui, ele vai ser o oxigênio nascente, a presença do oxigênio nascente, tá? Então, rompeu a dupla ligação, a ligação π da minha dupla, tá certo? Então, tivemos a possibilidade de entrada formando um diálcool vicinal, tá? A gente vai ter duas hidroxilas ali, de um lado, em carbonos, lado a lado, tá certo? Então, aqui, voltando, a gente vai ter, olha, hidroxila e hidroxila, tá certo? Vamos passar aqui. Nos alcinos, há o rompimento das duas ligações triplas, né? De duas ligações da tripla ligação. Aqui a gente vai chamar de oxidação branda também. Por quê? Porque a gente vai romper duas ligações πs, certo? Sempre a gente tem rompimento de ligação, porque elas são mais fracas, né? São ligações mais fracas de serem rompidas. Então aqui eu vou ter a entrada de dois oxigênios, ele não coloca a quantidade ainda, gente. Aqui já tem, aqui a gente balanceou a equação, mas geralmente ele não diz essa quantidade, que você é quem vai dizer, tá? Então um vai para um carbono e o outro vai para o outro carbono. Tá certo? Pronto. Então aqui ele vai formar dicetona. Então quando a gente tem um rompimento de duas ligações da tripla, a gente tem a formação de dicetona, de duas cetonas, certo? Aqui nesse outro caso aqui também temos um outro exemplo, um outro caso, gente. Se a gente for comparar aqui, vou circular de outra cor. Se a gente for fazer o comparativo aqui, quando a gente vai observar a quantidade de hidrogênios da minha substância, né? Se houver hidrogênios ligados aos dois carbonos da tripla ligação, o produto será um dialdeído. Se eu tiver, no caso, se for só C, tripla C. Aqui eu trago radical, C, tripla C, radical. Ele forma um dicetona. Se eu tiver radical, C, tripla C, vai formar uma cetona, um lado vai formar uma cetona e o outro lado vai formar um aldeído. Olha aqui, ó, cetona aqui e aldeído aqui, certo? Nesse outro caso aqui, a gente só tem cetonas. Pronto. Tá certo? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, fazendo aqui para vocês, ó, se eu tiver hidrogênio simples, carbono, tripla, carbono, hidrogênio simples. Aqui, quando a gente tiver o rompimento dessas ligações, a gente vai ter a formação de um aldeído, de dois aldeídos, né? De um lado e do outro do meu carbono. Isso na oxidação branda, gente. Porque na oxidação branda, a gente está rompendo somente as ligações πs, não está rompendo a ligação inteira em si, não. Tá? Então aí ele vai formar um dialdeído, tá certo? Esse aqui é o único exemplo. Aqui, gente, está todos os exemplos para vocês. Esse exemplo aqui, ele vai formar um dialdeído, que é esse aqui, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês. Pronto. Ele vai formar um dialdeído. Esse exemplo de número 1
ele forma uma dicetona. É a única possibilidade para formar aqui é acetona nos dois. Esse outro exemplo aqui, o de número 2, um lado ele forma uma cetona, né? Do lado esquerdo forma uma cetona e do lado direito ele forma um aldeído. E para mim formar um dialdeído, ele tem que ser o etino. O etino é a única possibilidade desse meu composto vir formar dois aldeídos, tá certo? Um dialdeído, tá? Entenderam? Vamos passar aqui. Próximo aqui, de oxidação branda nos alcenos. Dependendo da posição da ligação dupla, o produto se altera. Tá, gente? É o que eu falei para vocês no slide anterior. Quando o carbono da dupla possui um hidrogênio, ele forma um ácido carboxílico. Quando o carbono da dupla possui dois hidrogênios, ele forma gás carbônico. E quando o carbono da dupla não possui hidrogênio, ele forma cetona. Entenderam? Como assim, professor? Faz um exemplo aqui. Ó. Olha aqui. Tá aqui a minha dupla, tá certo? Um dos meus carbonos, ele rompe aqui, não, perdão, ele não rompe as duas, ele rompe só uma. Eu risquei foi tudo, mas é só uma que ele rompe, tá? Aqui, ele rompe uma ligação, então eu tenho um dos meus carbonos aqui, ele tem um hidrogênio. Nesse meu outro aqui, ele não tem nenhum hidrogênio. Então, um lado vai ser ácido carboxílico, do outro lado a gente vai ter uma cetona. Tá certo? Olha aqui, ó, ele até mostra ácido carboxílico, do outro lado vai ter cetona. Nesse outro caso aqui, ele está trazendo aqui, gente, olha, quando eu tenho dois hidrogênios. Quando eu tenho dois hidrogênios, um carbono do lado tem um hidrogênio, no outro carbono tem hidrogênio. Quando a gente tem dois hidrogênios, um de lado e outro do outro, ele vai formar o gás carbônico, certo? Forma aqui o gás carbônico. Quando o carbono da dupla não possui hidrogênio, aí ele forma uma cetona. Como assim, professor? Olha aqui ó, o exemplo. CH3, ligação simples, C, tripla, C, CH3. Pronto. Aqui não é nem dupla, gente, aqui é tripla, tá? Tripla. Pronto, que é a única possibilidade da gente não ter... Ah, não, perdão. Minta aqui, ó. Não, gente, aqui é dupla mesmo, tá certo, é dupla. Vou apagar aqui uma ligação. Pronto. Qual é a possibilidade aqui? Ó, uma ramificação. Pronto. Uma ramificação aqui e uma ramificação aqui. Pronto. Assim, ó. Esse aqui, gente, é dupla, tá? Não é tripla ali, não. Pode apagar aqui. Pronto. É dupla mesmo aqui, tá? Quando ele não possui dupla, que é nesse casozinho aqui, a gente vai chamar de cetona, tá? Ele vai formar uma cetona, tá? A gente vai romper a ligação aqui e ele vai formar uma cetona. Ele rompe as duas, na verdade, tá? Então aqui temos a oxidação, outro tipo de oxidação, tá? Vamos aqui ao próximo. A oxidação aqui nos alcinos, a quebra das três ligações da tripla ligação. Se o carbono da ligação tripla não possuir hidrogênio, ele se converte em carboxílio. E se ele possuir, ele se converte em CO2, que foi o que eu fiz ali anteriormente. Tá? Vamos aqui para o próximo, a ozonólise. Reação em que o alceno é submetido à ação do ozônio, né, o O3. As possibilidades são, aqui, gente, ó, o ozônio, O3. A gente tem a possibilidade aqui, quando o carbono da dupla ligação possui um hidrogênio, aqui, ó, tá? Quando o carbono da dupla possui um hidrogênio, ele forma aldeído. Quando o carbono, ó, esse lado aqui, esse lado esquerdo, ele só tem um hidrogênio, então ele vai formar um aldeído, tá aqui. Quando ele possui dois hidrogênios, que nem o lado esquerdo, ele vai produzir um metanol. E quando esse carbono da dupla não possui hidrogênio, a gente vai chamar de cetona, tá certo? Foi o que eu fiz aqui, esse mesmo exemplo aqui, gente, ó. Esse mesmo exemplozinho aqui, que eu vou circular aqui, ele quando a gente não possui carbono na dupla, ele vai formar cetona igual ele formou nos compostos anteriores, tá certo? Oxidação de álcool. Pronto, gente, agora vamos para a oxidação dos álcools. A oxidação dos álcools, elas ocorrem na presença do permanganato de potássio, tá? Ou K2CR2O7 em qualquer meio, ou ainda oxigênio do ar na presença de cobre e platina, que vão ser o catalisador, tá? Aqui nesse caso, o álcool primário, quando a gente tem álcool primário aqui com o oxigênio nascente, a gente vai formar
um aldeído. Quando for um álcool primário, ele forma um aldeído, um lado ele forma um aldeído e um ácido carboxílico, tá? Primeiro ele forma um aldeído, depois ele forma um ácido carboxílico. No caso do álcool secundário, ele só tem a possibilidade de formar uma cetona, tá? E no álcool terciário ele não vai ocorrer. Professor, eu não consegui entender aqui essa questão das ligações no álcool primário, tá? O álcool primário, gente, é assim, o oxigênio nascente, ele vai atacar todos os hidrogênios possíveis na minha ligação. O meu carbono com a hidroxila, perdão, o meu carbono com a hidroxila, o oxigênio nascente vai atacar esses hidrogênios que estão ligados ali nele, tá? Então essas possibilidades são o seguinte. Aqui, ó, o oxigênio nascente ele ataca esse aqui. Então ele vai formar duas hidroxilas. Não é isso? Não formaria duas hidroxilas? Como a gente tem duas hidroxilas no mesmo carbono, essa ligaçãozinha ela não é possível. Ficaria muito estável o meu composto. Então o que acontece? Se eu colocar aqui o hidrogênio, tá? O oxigênio, vou apagar aqui e vou fazer para vocês. Não se preocupem não. Aqui, ó, de vermelho. Esse oxigênio entra aqui. Então fica duas hidroxilas aqui. Tá certo? Não é assim? Ficou duas hidroxilas aí. Ele primeiro faz isso. O que acontece? Como eles não têm duas hidroxilas, não pode ter duas hidroxilas no mesmo carbono, o que vai acontecer? Olha aqui, ó. Essa hidroxila ela sai e ela leva esse hidrogênio aqui. Certo? Levou esse hidrogênio aqui. Ele sai. Que moléculazinha é essa aqui? H2O. Pronto. Aqui eu tenho um H2O. Aqui ele fica espaço para mais uma ligação. Então vai ser uma ligação dupla, que ele vai formar aqui o meu aldeído. Não é isso? E vai sobrar aqui mais um hidrogênio para esse meu oxigênio nascente atacar. Vou apagar aqui e vou mostrar para vocês. Ele continua. Enquanto tiver hidrogênio livre aqui, ele vai continuar. Olha aqui. Oxigênio. Esse oxigênio vai vir para cá, tá? Então vai ficar aqui hidroxila com oxigênio a dupla. Então ele vai formar o quê? Ácido carboxílico. Esse composto, ele existe e pode ficar estável? Existe, pode ficar estável. Tá certo? O que não pode é duas hidroxilas no mesmo carbono. Isso para um álcool primário. Quando eu tenho um álcool secundário, a gente só vai ter um hidrogêniozinho aqui, ó. Esse aqui. Então, esse oxigênio ele vem para cá. Vou apagar aqui, tá? Esse oxigênio ele vem para cá. O oxigênio nascente ele se junta com esse hidrogênio aqui. Então ele fica OH. Acontece o mesmo caso. A gente fica com duas hidroxilas no mesmo carbono, que não pode acontecer. Então sai o quê, ó? Sai esse hidrogênio e a hidroxila, que isso é o quê? Molequinha de água. H2O. Eita. H2O. Pronto. Sai uma moléculazinha de água. Então aqui fica uma dupla. Então a gente vai ter uma cetona. E no álcool terciário não vai acontecer, porque no álcool terciário a gente não tem hidrogênio disponível para o meu oxigênio atacar. Certo? Próximo aqui, ó, oxidação de aromático. O benzeno, por apresentar grande estabilidade, não sofre ação por agentes oxidantes, né? Nenhum desses dois aqui. Esses agentes oxidantes podem oxidar radicais ligados a um anel benzênico, sempre com formação de carboxila ligada a um anel para cada radical. Então aqui, gente, olha o que acontece aqui. A gente tem 3 hidrogênios livres, certo? No final a gente vai ter a formação de um ácido carboxílico, tá certo? O que acontece aqui? Os 3 oxigênios vão entrar ali nesse meu composto, tá? Nesse meu hidrogênio. Vou fazer aqui no cantinho, tá? Tem um anel benzênico, certo? Tem um anel benzênico. Aqui eu tenho um carbono com 3 hidrogênios. Pronto. Aqui, 3 hidrogênios. O oxigênio nascente vai atacar cada hidrogênio desses aí, tá certo? Vou fazer de outra cor. Vou colocar aqui o oxigênio entrando de outra cor. Tá aqui, ó, pronto. Um oxigênio, tem um álcool. Vai entrar outro aqui. Pronto. Tem 2 hidroxilas no mesmo carbono. Pode acontecer isso, gente? Não pode, professor. Então elas vão para onde? Vou de verde aqui, vou circular, o que é que vai sair? Sai esse hidrogênio, sai essa hidroxila. Sai uma molequinha de água. Pronto. Saiu uma moléculazinha de água aqui. Agora o que vai acontecer, professor? Aqui fica uma dupla, gente, ó. Fica uma dupla ligação.
Aí o que que acontece? Entra outra moléculazinha de oxigênio aqui. Vou desenhar aqui outro átomo, tá, gente? Vou desenhar aqui embaixo. Olha aqui, o mesmo átomo que eu fiz ali em cima, já reagido. Aqui com uma dupla oxigênio. Opa, olha o que eu estou fazendo. Aqui ele vai ter uma ligação simples, aí o carbono aí a dupla. Aqui, ó, simples o carbono, aí esse carbono aqui é que tem a dupla, aqui, ó, pronto. Esse aqui não tem mais, né? E temos um hidrogênio. Aqui eu tenho o quê? Um aldeído. Esse oxigênio nascente, ele vai entrar onde? Aqui nesse aqui, ó, de vermelho, tá? Ele entra aqui. Pronto, formou um ácido carboxílico, que é esse aqui, resultado que eu fiz para vocês, com uma moléculazinha de água. Tá, gente? Então, primeiro ele forma um diálcool, tá? No mesmo carbono, o álcool a hidroxila está localizado no mesmo carbono, sai e a gente tem um ácido carboxílico, certinho? Igualzinho a gente fez com os outros. Combustão. No caso da combustão, gente, a gente vai ter o metano aqui. O metano só pode ter combustão, tá? Então a gente vai ter a combustão aqui, formação de CO2 e água, tá? Isso na completa. Na parcial, a gente vai ter a fuligem, certinho? Os compostos orgânicos queimam na presença de gás oxigênio com aquecimento, e essa combustão extrema, dependendo da quantidade de oxigênio, ela pode ser completa ou parcial. No caso da completa, a gente forma dióxido de carbono. Na parcial, a gente vai formar a fuligem e o monóxido de carbono, certinho? Oxidação em aldeídos, que eu já fiz nos slides anteriores, né? Na oxidação dos aldeídos, ó, ele vai entrar aqui e vai formar um ácido carboxílico, certinho? É bem simples, gente. Ó, um exemplo, ele já mostra basicamente todos os exemplos possíveis que a gente pode encontrar, tá certo? Próximo aqui, oxidação de cetona. No caso da oxidação das cetonas, elas é o seguinte, gente, as cetonas são mais estáveis que os aldeídos e somente se oxidam na presença de agentes oxidantes enérgicos, como o ácido, tá? Em meio ácido é enérgico, em meio básico a gente vai ter branda, tá? Oxidação branda. Aqui, ó, nessa oxidação a gente contém a ruptura completa da minha ligação, ele corta tudo. Então aqui, ó, na oxidação da carbonila, a gente vai cortar aqui, a gente vai cortar aqui. Professor, como é que é o seu lado? Tanto faz aqui, tá? Esses exemplos. Então, um lado vai ser ácido carboxílico e no outro vai ser ácido carboxílico. E quando a gente tiver aqui quantidades iguais, um lado vai ser ácido carboxílico e o outro também ácido carboxílico. Tá certinho? Só observar aqui as ligações dos meus compostos. Vamos para o próximo. Assim conclui-se que os aldeídos são mais redutores que as cetonas. Os aldeídos, como qualquer outro composto orgânico, também sofrem combustão, ou seja, queimam CO2 e água. Vamos resolver aqui algumas questões, gente. Vamos resolver aqui. Eu selecionei algumas questões para a gente resolver aqui. Vamos lá. Um mol de uma molécula orgânica foi submetida a uma reação de hidrogenação, obtendo-se ao final um mol de um cicloalcano, correspondente sendo consumidos 2 gramas de H2O, né, 2 gramas de H2O. Nesse processo, o composto orgânico submetido à reação de hidrogenação, que pode ser? Qual deles podem ser esse composto aqui que vai reagir? Bom, gente, para mim ter uma hidrogenação, eu preciso ter um alceno. Um alceno ou um alcino. Então, vamos procurar aqui os alcenos possíveis, né? Aqui, no caso, como eu tenho somente 2 gramas, eu só vou ter 2 moléculas de hidrogênio para entrar. Então, eu tenho que ter um alceno com somente uma dupla ligação. Não posso nem ter um alceno com 2. Então, um alceno com uma dupla ligação, a gente já pode eliminar a letra B, porque ele está mostrando 2 duplas, né? A letra C, porque é um benzeno, tem 3 duplas. A letra D, temos 2 duplas. E o naftaleno eu tenho um aromático também. Só sobra a letra A. Tá? Por quê? Perdão. Porque na letra A ele só tem uma ligação dupla. Se a gente tem 2 gramas, então significa cada um átomo de hidrogênio só é 1 grama. Então a gente vai ter H2 aí, é 2 gramas. Posso fazer aqui. Olha aqui, ó. O meu composto é esse que vai reagir. Tá aqui. A ligação dupla tá aqui. Quantos gramas de H2O? 2. Cada um átomo tem 1 grama. Então vai ter aqui 2. O que vai acontecer aqui? Vou romper essa ligação π aqui e eu vou ter, ó, somente
esse composto aqui. Como é o nomezinho dele? Ciclohexeno. Resposta, letra A, de aluno bom como vocês. Próximo aqui, gente, sexta questão. A sexta questão é a seguinte: o estireno é um hidrocarboneto obtido a partir da destilação fracionada do petróleo. Tem odor característico e seu ponto de ebulição é baixo, a ele conferindo uma volatilidade elevada. É empregado industrialmente como isolante térmico e nas reações de polimerização para a fabricação de plásticos e borrachas. O produto da reação da adição do ácido clorídrico, olha aqui, gente, ó, mais ácido clorídrico, HCl. Tá. O produto da adição do ácido clorídrico, a parte alifática do estireno, está representada em... Olha aqui, se eu adicionei o ácido clorídrico, gente, aqui é uma reação de adição. Na reação de adição, alcino transformando em alceno, transformando em alcano. Esse caso aqui, gente, eu tenho um alceno ou um alcino. Tem um alceno, olha aqui a dupla. Se eu vou adicionar ele nessa partezinha aqui, tá? Na parte alifática, que é na parte não aromática. Vou apagar aqui. Pronto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou romper a ligação dupla, vou adicionar o hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Quem é o carbono mais hidrogenado? Ó, esse carbono só tem um hidrogênio, nesse outro aqui tem dois. Então, o hidrogênio vem para cá e o Cl vem para cá. Então eu fico com uma ligação simples e não ficou esse composto aqui, tá? Vou desenhar desse outro lado aqui embaixo. Perdão. Aqui, ó. Pronto. O cloro vem para cá e o hidrogênio fica desse outro lado. Então a gente tem a resposta letra C. Se eu tenho HCl, então eu não, ó, já vou eliminar aqui essa letra B, porque ela diz que tem dois cloros, a letra D também. A letra C não é o mesmo, a letra E não é o mesmo composto e a letra A também não é o mesmo composto. A gente só tem essa possibilidade aí da letra C. Professor, mas como que eu vou saber? Gente, é muito simples, ó. A gente não adicionou uma cadeia no meu composto. Então é só você observar aqui a mesma cadeia. Se eu tenho a mesma cadeia, a possibilidade de ser é muito grande do que se eu tiver uma cadeia totalmente diferente. A gente vê na letra A, na letra B, na letra D e na letra E. E as quantidades também, as quantidades do meu agente, eu vou saber também como vai ser o meu produto. Lembra do balanceamento de equação? No balanceamento de equação, que eu estou no meu reagente, eu vou ter no meu produto. Tá? Então, você vai trabalhar dessa forma, você vai identificar o meu composto, para a gente não errar a questão. Tá certo? Vamos passar aqui. Próximo aqui, ó, numa reação de adição, essa aqui é muito simples. Numa reação de adição, como a que é apresentada abaixo, se espera como produto principal. Mesma coisa que a gente fez na questão anterior. A gente vai romper a ligaçãozinha, pi, rompi. O hidrogênio vai para onde? Para o carbono mais hidrogenado. Quem é o carbono mais hidrogenado? Olha aqui, ó, esse aqui. Então ele vem para cá. E o bromo vai para onde? Para o carbono menos hidrogenado. Que regrinha é essa? Como é que eu chamo essa regrinha aqui? Regrinha de Markov-Nikov. O hidrogênio vai sempre para o carbono mais hidrogenado. Então, qual é o produto principal aqui, gente? Vou desenhar aqui. CH3, CH2, CH, CH3 e o BR vem para aqui para cima dele. Tá? BR aqui. Pronto. Como é o nome desse composto aqui? Eu tenho o 2-bromopropano. Tá certo? Pronto. Conseguimos identificar aí 2-bromopropano. Gente, muito simples. Sempre vamos utilizar a regrinha de Markov-Nikov. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado e a gente tem que colocar o nome. Viu como eu falei das questões? As questões aqui, a gente vai sempre adicionando, sempre observando, fazendo a estrutura, sempre colocando as quantidades corretas, tá certo? Na reação de adição, a gente sempre vai romper uma ligação pi, porque é a ligação mais simples, e a gente vai adicionar o meu composto, tá certo? Viu só como é simples? Então a gente, por exemplo, nas reações de adição, eu posso utilizar essa mesma regrinha que eu estou utilizando aqui, tá? Vamos para a próxima. Questão 2 da página 108. Propeno, matéria-prima de plásticos, pode ser utilizado como combustível e apresenta reatividade com o HI, né, o ácido iodídrico. O mecanismo dessa reação pode ser explicado pela adição do que, gente? Aqui a gente fez como? Adicionou o hidrogênio aonde? No carbono mais hidrogenado. Aqui também, ó, letra A,
hidrogênio ao carbono que já está mais hidrogenado. Letra B, aleto orgânico formando organometálicos. Tá errado, que a gente não tem nenhum metal aqui. Letra C, iodo ao carbono que está mais hidrogenado. Não. E letra D, halogênio ao carbono primário. Também não. A regrinha é a letra A, gente. Hidrogênio ao carbono que já está mais hidrogenado, que a gente vai chamar de regrinha de Markovnikov. Certo? Vamos para a próxima questão. Os álcoois são compostos que apresentam muitas aplicações em nosso cotidiano. O etanol, obtido pela fermentação da sacarose da cana-de-açúcar, é o mais conhecido e amplamente utilizado. Os demais álcoois são obtidos de maneira sintética e apresentam importantes aplicações industriais. A seguir, está representada a reação de hidratação de um alceno. Olha aqui, ó, temos a reação de hidratação. De um alceno, hidrocarboneto insaturado, em meio ácido, na síntese de um álcool. Analisando a estrutura acima, o álcool obtido como produto como produto principal dessa reação segundo Markovnikov, Bom, gente, quando a gente fala de produto principal, é o produto que vai ser mais produzido. Aqui, eu vou voltar nessa questão. O hidrogênio poderia ir para o carbono menos hidrogenado? Poderia. Não está completamente errado. Só que quando a questão pede, geralmente ela pede o produto principal. O produto que vai ser mais produzido em larga escala vai ser esse, uma pequena porcentagem que a gente tem o contrário. Mas essa porcentagem ela até é ignorada, tá certo, gente? Então ela é ignorada. Aqui, ó, o hidrogênio, a gente separa aqui essa ligação da água em H e OH, certo? E segue a regrinha. O hidrogênio vai para onde? Para o carbono mais hidrogenado. Então ele vem para cá. Ele rompe essa ligação π e ele vem para cá. E a hidroxila vai para onde? Para o outro carbono. Então como é que vai ser essa nomenclatura? Eu vou desenhar aqui embaixo, tá? Para a gente montar. Aqui hidrogênio. Aqui hidrogênio. Olha aqui em azul o hidrogênio que entrou. Vou desenhar ali em azul. O hidrogênio que entrou. E agora, aqui eu vou desenhar o álcool que entrou, tá? Pronto. E aqui já tinha um hidrogênio também. Mas não precisa nem o colocar, tá? A gente já sabe que ali é o hidrogênio. Agora aqui como é que vai ficar essa nomenclatura, gente? Olha, bem simples, em verde. Cadeia principal, ele vai começar da onde? A nomenclatura vai começar da onde? Da esquerda ou da direita? E por quê? A gente vai começar da direita, desse lado aqui, porque a hidroxila está mais próxima dessa extremidade. Eu vou contar aqui, ó, 1 carbono, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto. Então eu vou ter 6 é hexan, 6 carbonos da minha cadeia principal, hex, AN, ligação simples, posição 2 da minha hidroxila e a terminaçãozinha ol. Então aí nessa terceira a gente tem letra C como a alternativa correta para essa questão. Bom, gente, essas questões e esse conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje. Na próxima aula a gente vai resolver mais questões de reações, tá certo? É um conteúdo bastante amplo, é um conteúdo que cai bastante no vestibular. Se vocês não tiverem entendido a parte explicativa, vocês podem entrar em contato comigo que a gente tira a dúvida de vocês, tá certo? Ou então a gente vai resolvendo as questões, vai resolvendo bem mais questões e vai tirando as dúvidas de vocês de acordo com o andamento das questões. Tá certo? Eu acredito que nas questões também eu vá suprindo todas essas dúvidas, tá? Mas aqui, ó, o conteúdo de reações muito extenso, mas eu trouxe todos os detalhes, todas as possibilidades dessas minhas reações, tá certo? Trouxe tudo bem detalhadozinho, tudo bem ajeitadinho, tá? Para vocês entenderem melhor e observar todas as possibilidades. Mas caso surja alguma dúvida, é só entrar. Vocês já sabem que pode entrar em contato comigo, que a gente está tirando todas as suas dúvidas, tá certo? Um abraço, gente, e até a próxima aula. Até mais!